você está passando por alguma situação onde você se sente que não vai conseguir, que você se sente que o problema que você está passando é muito complicado para você conseguir chegar nos seus objetivos, que é um problema que você não vai conseguir, né, chegar num determinado lugar, esse vídeo aqui é para você. Fica até o final que essa palavra ela vai falar muito através do seu coração, amém? Oi gente, eu sou a Dani Oliveira, falo aqui do Pequeno Devocional. Aqui eu deixo uma palavra, uma menção, aquilo que o Senhor coloca sobre o meu coração, tudo isso para abençoar a sua vida. Eu espero que você se sinta tocado e que essa palavra ela possa te orientar e te levar a ir lugares mais fundos, mais distantes e não se fadigar com isso. Amém? Vamos lá? A palavra que o Senhor colocou sobre o meu coração se encontra em Marcos, no seu capítulo 6, no versículo 30 em diante. Vamos ler comigo? E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir e muitos o conheceram. Então correram para lá a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles. E aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém? Essa palavra aqui ela é emocionante, porque você vai perceber ali que bem no começo, os discípulos eles alegam o que eles entendem ter a capacidade de fazer. Eles aí, você vai perceber na palavra que eles falam assim, que sabendo eles a quantidade de pão que já tinha, ainda assim eles respondem que não tem o que comer. Porque eles entendem que o que eles têm é pouco demais para alimentar toda aquela multidão. Eles entendem que aquilo que eles têm não dá conta de chegar até o final daquela multidão, até que todos estejam alimentados, todos estejam satisfeitos. E aí o que acontece? Eles respondem que não tem. E mesmo assim o Senhor insiste e diz: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo ele, disseram: 5 pães e 2 peixes. O que eu quero dizer para você é que ainda com esse pouco, Deus ele faz algo extraordinário. Ele faz com que esses discípulos enxerguem, vejam que Deus ele tem algo muito mais adiante ali. De que eles têm sim essa capacidade de chegar até o final, não por força própria, mas pelo milagre, pela operação do Espírito Santo no meio ali, né? Pelas mãos de Deus eu consigo chegar a qualquer lugar. Não tem nada, nem quantidade, nem tempo, nem o meu cansaço. Ele me impede de chegar aonde o Senhor ele determinou que eu chegaria. Porém, pelo fato dele ter respondido que não tem o que comer, eu já entendo ele como uma pessoa que ele vê que não tem.
Ele já negativou tudo, ele fala assim, não tem. Mesmo tendo 5 pãezinhos, ele declara que não tem nada. Aqueles discípulos declaram que não tem nada. E nós somos assim às vezes. A gente vê aonde a gente tem que chegar, a gente se olha e fala, não tem como. Às vezes o Senhor nos chama para algum ministério, o Senhor nos chama para exercer algum tipo de função, ou sobre a obra do Senhor, até mesmo evangelizar. E a gente se vê assim, ou às vezes até contar um testemunho, a gente se olha e a gente vê que o que a gente tem é pouco. E é mais fácil falar que não pode, que não tem como, que o Senhor não pode trabalhar nos meus 5 pães e 2 peixes pelo fato de ser muito pouco. Eu entendo que pelo fato de eu ter pouco, o Senhor não pode me levar até lá. Só que o que a gente não entende é que o Senhor não precisa de muito para nos levar a distante. O Senhor ele só precisa dessa quantidade pouca. O que ele precisa é que nós confessemos com os nossos lábios e entreguemos aquilo que nós temos nas nossas mãos. Quando a gente entrega o que a gente tem na nossa mão para ele nos dá muito mais. Ele vai lá, ele faz a multiplicação. Você vai perceber que esses discípulos, eles estavam voltando de uma viagem, missionária aí, onde o Senhor operou grandes coisas. E eles estavam muito cansados, tanto que o Senhor fala assim, vinde, vamos nos apartar aqui para um lugar deserto e repousar um pouco. Por quê? Está bem escrito aqui, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Quem dirá para dormir? Quem dirá para descansar, repousar, né? E o Senhor levou eles para aquele canto com o propósito de fazer com que eles descansassem. Porém, quando ele chega lá, o Senhor vê aquela multidão, ele se compadece dela. E mesmo sabendo que eles estavam cansados, os discípulos estavam muito cansados, sobrecarregados, a gente se sente assim, que a gente está sobrecarregado e às vezes o Senhor vem e nos pede algo a mais, um esforço a mais, um ir mais longe. E a gente olha para o que a gente tem e a gente fala, Senhor, não tem como, não dá. Mas aí o Senhor vem e nos mostra totalmente diferente, que apesar deles estarem cansados, sobrecarregados, apesar deles estar com sono, com fome, aquele cansaço, o Senhor ainda olha para eles e fala assim, viu? Vai vocês e deem vocês de comer para esse povo. Mas espera, Senhor, o Senhor não entendeu. Eu acabei de falar que não tem. E o Senhor pega e fala para mim, dá para os outros de comer. Malimar eu tenho para mim, E o Senhor, ele trabalha, eu percebo que o Senhor está trabalhando mais com esses do que com aquela multidão. Porque a multidão, o Senhor fala assim para os discípulos, ir lá e separar de 50 em 50 e 100 em 100. E eles vão e separam. A multidão, você não vê a multidão teimando. A multidão simplesmente, elas sentam, elas são separados, eles são ali, todos ali separadinhos, para poder receber da parte de Deus. Mas a cobrança que o Senhor tem sobre a vida destes discípulos é um pouco mais diferente. E às vezes a gente quer um tratamento de multidão, de receber as coisas na mão, porém o Senhor nos dá um ofício de ser discípulo e servir os outros. E aí o Senhor vai e faz a multiplicação e dá na mão dos discípulos. Eu já estou cansado, eu já estou com fome, eu já estou com sono. E o Senhor me manda separar de 50 em 50. Aí imagina ele contando um por um. É muita gente, eram 5.000 homens, fora homens e mulheres. Aí prevalece em torno de 15 mil pessoas, em torno de 15 mil pessoas. É muita gente para alimentar. Realmente, eu até entendo a forma deles verem e falar assim, não, o que eu tenho não dá. Realmente não dá. A nossa força não dá para fazer aquilo que o Senhor tem de propósito sobre as nossas vidas. E aí, o Senhor pede para eles separar, mesmo eles estando cansados. Eu percebo que eles obedecem. Você vai perceber também que o Senhor dá para eles e fala para eles, dá de comer. Mas aí que tá. O Senhor já tinha profetizado isso sobre a vida deles. Quando ele disse, dá-lhes voz de comer, o Senhor já liberou uma palavra sobre a boca dele, onde diz que eles dariam de comer, E às vezes a gente tá ali, é como parecer um vale de ossos secos, e o Senhor profere uma palavra sobre a nossa vida dizendo, você vai ser próspero, dizendo, a sua casa vai ser uma bênção, dizendo que você vai resgatar almas, dizendo que você, através da sua vida, vai fazer ambas coisas, muitas coisas.
e a gente realmente se olha e vê um vale de ossos secos, porém a palavra do Senhor já foi liberada sobre a nossa vida, sobre a sua vida, e essa palavra ela te alcança hoje. Então, firmeza no que o Senhor falar. Se o Senhor declarar sobre a boca dele, ei, vou te levar, ei, eu vou fazer sobre a sua vida, através da sua vida, então eis que essas coisas elas vão se concretizar na nossa vida. E nem pense a gente de ficar com um pensamento negativo, tipo, ai, eu não tenho, ai, não dá. Não, realmente não dá, porém a palavra ela foi liberada sobre a sua vida. Então vamos nos apegar nesta palavra. Voltando para a palavra do Senhor, eu consigo imaginar eles com essa mentalidade negativa, com esse pensamento mais negativo de tipo, não posso, não tenho, e indo alimentar aquelas pessoas. Eu fico imaginando, porque eram separados de 50 e 50, e 50 mãos pegando no mesmo cesto. Imagina 100 pessoas pegando no mesmo cesto. É muita gente. Eu imagino uma bagunça. Eu imagino a mente deles falando assim, será que esse cesto chega até o final? Será que esse pão vai dar? Então, é normal ter essa sensação. Porém, isso não pode fazer com que a gente deixe de caminhar, com que a gente deixe de prosseguir pela palavra que foi liberada. E a palavra que foi liberada é que as pessoas iam se saciar, que as pessoas iam ser alimentadas. E aquele pão que foi dado na nossa mão, o Senhor vai requerir de nós, das nossas mãos, depois, porque tem mais pessoas lá para frente que precisam ser alimentadas. Se a gente decide parar agora por conta de um pensamento, algo que a gente definiu por nós mesmos, pelo nosso achar, pelo nosso achismo, a gente parando, pessoas que estão lá na frente não vão ser alcançadas, pessoas que estão não vão se alimentar do pão que o Senhor nos concedeu, da palavra que foi liberada na nossa vida, porque a palavra que é liberada sobre a nossa vida não é só para nós, não é só são para todos que estiverem à nossa volta. O Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida de que eu alimentaria. Então, logo em seguida, eu também sou alimentado, mas eu não tenho essa sensação, porque a palavra que foi liberada sobre a minha vida não falou para Pedro ou para os outros discípulos que eles ali estariam sendo alimentados. Jesus não liberou essa palavra sobre a vida deles. Jesus, a única palavra que ele liberou sobre a vida dos discípulos foi: dai-lhes voz de comer. O Senhor não disse, dei voz de comer, e na hora que vocês voltar, vocês vão voltar cheio. É essa sensação que a gente tem, que a gente não tem o que dar. Quando chegar num determinado momento, a gente vai ficar vazio, a gente não vai ter mais nada para oferecer, e não vai ter nada que vai fazer com que a gente torne a se encher novamente. Então a gente retém aquilo que a gente tem, o que não pode acontecer, porque demasiadamente eu percebi que no mundo espiritual, quanto mais você dá, quanto mais você faz para Deus, mais experiências você tem, mais cheio você fica, mais você tem para dar. Quanto mais você tem para dar, mais pessoas vão ali receber do seu testemunho, mais pessoas ali vão ouvir a palavra do Senhor, vão comer do pão, vão beber da água. Então, quando a gente dá o nosso melhor, pode ter certeza que o seu cesto ele vai voltar cheio, que o seu cesto não vai voltar meio ou quase vazio. O que eu tenho para as nossas vidas é que nós e todos que estão à nossa volta vamos voltar completamente cheios, satisfeitos. Nós não vamos voltar com aquela sensação de que Deus não tem algo para as nossas vidas. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas. O Senhor não dá nada pela metade, né? O Senhor não vai fazer um tipo de multiplicação para ele deixar uma parcela da parte da multidão não comer. Ele não faz isso para que a gente volte vazio. E ele não exige um certo tipo de esforço. Porque a multidão come e vai embora, porém discípulo dá e volta com o cesto cheio, não volta vazio. Então, se você tiver que fazer um tipo de esforço maior, se você tiver que se desgastar um pouquinho mais, que seja, ainda que a sensação seja de que você não vai ter retorno, tenha plenitude dessa palavra que o Senhor está liberando sobre a sua vida, de que você vai voltar completamente cheio. Pode ser que você não tenha ouvido essa palavra, mas hoje o Senhor está liberando ela sobre a sua vida. Hoje pode ser que até ontem você tenha tentado e tenha se frustrado, mas eu declaro sobre a sua vida de que a partir de agora você vai pegar e você vai ver as mãos do Senhor, o efeito de fazer e voltar cheio, completamente cheio, e se sentir satisfeito. E o Senhor, ele tem essa transformação na nossa vida.
Eu percebi no livro de Ruth que a palavra do Senhor fala, né, que ela foi uma mulher completamente frustrada. Ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, ela estava com 2 noras e não tinha, né, como ela fazer outro casamento ali para elas, porque ela não tinha mais nenhum filho para conceder. Então ela se viu como uma pessoa que não dá fruto. E é exatamente sobre isso que eu tô falando. Por quê? Ela resolve então voltar para a terra de onde ela era, para a terra, né, de onde eles saíram por conta da fome, porque ela entende que o Senhor está visitando aquele lugar. E quando ela vai lá, diz a palavra do Senhor que ela chega bem no tempo da colheita, bem no início da colheita. Ela não sabia, mas ela estava voltando e ela estava no tempo de colheita da vida dela. Eu declaro sobre a sua vida de que é tempo de colheita, sobre a sua vida também. Quando ela volta, uma das noras volta para a família e uma fica com ela, Ruth, né? A sogra é Noemi e Ruth, então fica com ela. Elas vão para esse lugar, para essa cidade aí onde elas moravam. E quando ela chega lá, Ruth então vai trabalhar, Ruth vai, né, para a seara lá, vai pegar as espigas, vai, né, procurar um serviço, vai procurar um sustento, um alimento, um reforço, para que elas não viessem a padecer ou passar necessidade. Então, talvez você seja esse tipo de pessoa que esteja indo procurar a casa do Senhor para não padecer, procurando uma palavra, procurando um tipo de enchimento para que a sua casa não pereça, para que você não pereça também. Preocupado com você mesmo e com aqueles que moram com você. E diz que ela pega e faz o quê? Ela enche, né? Porque Boaz faz o quê? Manda ela pegar e levar, pede até para os servos deixar que ela pegue a quantidade que ela quiser. O céu nunca vai limitar aquilo que nós queremos fazer. A nossa fé vai alcançar a quantidade que a gente quiser. Porque o Senhor, Ele não vai limitar o tamanho da nossa fé. Se você crê que você vai conseguir trazer alimento para dentro da sua casa e que as pessoas que estão dentro da sua casa vão ser cheias também, então a sua fé vai alcançar a sua vida, vai alcançar a vida dessas pessoas também. Então ela pegou e levou. Quando ela chegou, a sogra dela percebeu então que a mão do Senhor estava ali. Diz a palavra do Senhor que era a hora de comer o pão. E essa Ruth é chamada para comer, é chamada para beber. E aí ela bebe e diz que após ela se satisfazer, ela sobra um sobejo. Aí ela come e sobra. Ela se satisfaz e sobra. E a sobra, ela vai fazer o que? Ela vai levar para a sogra dela que está lá em casa. Eu vejo Noemi como uma pessoa que está muito cansada, sobrecarregada de tanto esperar e se frustrar. É uma pessoa que parou. Talvez seja uma pessoa da sua casa que talvez até antes acreditava, mas pela frustração que passou decidiu parar. E você é a única pessoa que está ali firme procurando algo da parte de Deus para as pessoas que estão na sua casa voltar a se afirmar na palavra do Senhor. E essa palavra que eu estou liberando sobre a sua vida é verídica, foi o Senhor que me falou. E ele mencionando a palavra para mim, eu percebi ali que então Noemi era uma pessoa frustrada, porém Ruth estava ali buscando um alimento. E aí Ruth vai e pega o sobejo, pega aquilo que ela colheu e leva para casa, e Noemi, ela se alegra. Ela vê a mão do Senhor, realmente, começou o tempo de colheita. E aí, né, todo aquele sofrimento, né, que ela estava falando, que quando ela voltou ela estava se sentindo amarga e vazia, todo aquele vazio ele começa a ser preenchido de novo. Ela começa a realmente ver que o Senhor não abandonou, e o Senhor não abandona, né? Mas existe um tempo determinado para todas as coisas. E eu quero que você faça isso, eu quero que você profetize sobre o seu lar, que é tempo de colher as bênçãos do Senhor sobre as suas vidas, que a mão do Senhor está sobre a sua casa e que o Senhor tem muito mais para você, e que você e nem as pessoas que estão na sua casa, elas vão parar, elas vão ser cheias, elas vão receber do pão, vão receber da água viva e vão ser completamente cheios e satisfeitos. Receba essa palavra em nome de Jesus. É isso por hoje, gente. Eu espero que essa palavra tenha edificado a tua vida. Se essa palavra te edificou, deixa nos comentários. Eu quero saber, eu quero
me alegrar com os que se alegram, e realmente eu quero ser porta de bênção sobre a sua vida. Se puder, curte, comenta, compartilha com alguém. Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida das pessoas aí. Deus